Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é Débora, Alexandre de Moraes e falsas polêmicas no debate brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar e manter e melhorar o nosso trabalho aqui no Farol Brasil. Se preferir, o Pix está aparecendo como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, de maneira bem rápida, bem telegráfica, veja, esse debate aí sobre a Débora Rodrigues dos Santos, né, que foi condenada a 14 anos de prisão, foi flagrada no meio do ato golpista bolsonarista do 8 de janeiro, pichando lá, perdeu o mané. Tem muitas falsas polêmicas aí. Vamos lá para a primeira falsa polêmica mais óbvia. O bolsonarismo, o Bolsonaro, os filhos, a extrema-direita, o Nicolas Ferreira, o Marco Feliciano, o Silas Malafaia, etc. Eles estão cagando e andando para as pessoas que estão sendo presas. Vamos lembrar que o Bolsonaro, toda a sua família, falaram que as pessoas que estavam lá no 8 de janeiro eram baderneiros, arruaceiros, vândalos e disseram que não tinham nada a ver com isso, né? Então a primeira ação deles foi tirar o corpo fora, foram para os Estados Unidos, incitaram um golpe de Estado, criaram uma turba para fazer lá zona, para fazer arruaça, para ser a base de massas da legitimidade de um cenário de caos, para aplicar uma GLO, um decreto da lei da ordem, entregar o poder para os militares e o governo Lula começa sob a tutela militar. O que o Bolsonaro está fazendo é usar casos de repercussão como o da Débora, para tentar forçar uma anistia que, na verdade, não é anistia para os pés de chinelo que estão sendo condenados. É para tentar criar um clima favorável ao delírio dele de anistia. Ele não vai ser anistiado. Bolsonaro não será candidato em 2026. Se ele vai recuperar os direitos políticos, aí não dá para prever o futuro. Mas para 2026, Bolsonaro não será candidato. Bolsonaro está inelegível e vai continuar. O que acontece é que eles estão pegando figuras que eles acham que vai causar comoção nacional. Então, primeiro, apelaram muito para a ideia de velhinha segurando a Bíblia que foi presa. Ai, meu Deus do céu e tal. Não deu certo. Apelaram muito para a ideia de paz de família, homens de Deus que estão sendo presos, não deu certo. Agora arrumaram uma mulher lourinha, branquinha e tal, que sensibiliza a galera para ver se agora a Débora consegue ser o amuleto da coisa. Então, assim, é um discurso oportunista, é um discurso rasteiro, é um discurso tosco, só para tentar favorecer o Bolsonaro a ser candidato. Veja, Bolsonaro não será candidato. Aconteça o que acontecer com a Débora, Bolsonaro não será candidato. Existe um consenso muito claro na burguesia brasileira que o Bolsonaro não será candidato porque ele mais atrapalha do que ajuda o projeto político da extrema-direita. Por um lado. Por outro lado, tem um falso debate, aliás, tem dois falsos debates no mal chamado campo progressista. Primeiro, assim, eu não comemoro essas condenações. Eu não comemoro por um motivo bem simples e objetivo. Essas condenações, elas não estão pegando os grandes tubarões, né? Tem o Braga Neto, tem militares, tem, né? Mas os financiadores... E aí, a própria lógica do direito penal é curiosa, né? Porque, veja, vários setores da mídia burguesa incitaram o golpismo. Caso da Jovem Pan, por exemplo. Né? Várias e várias figuras que são deputados, que são senadores, incitaram o golpismo. Então as empresas estão tudo de boa, os deputados e senadores estão tudo com cargo. Aqui em Pernambuco, os Técio, né, a Clarice Técio e o Júnior de Técio, por exemplo, incitaram o golpismo e estão aí com cargo e vão continuar com cargo falando merda e ajudando a destruir o país, né? Então assim, eu não comemoro isso. Eu acho que ninguém deveria comemorar. É isso. É basicamente o STF representando um consenso burguês de que o bolsonarismo é disfuncional para a legitimidade do extremo neoliberalismo. O bolsonarismo representado pela figura do Bolsonaro e que estão tentando conter a base de massas do bolsonarismo a partir dessas condenações. É isto. Do ponto de vista da correlação de forças objetiva na sociedade brasileira entre a classe trabalhadora e o grande capital, isso não vai mudar nada, isso não vai interferir em nada. Inclusive, do ponto de vista até da legitimidade de outras tentativas golpistas. Sinceramente, isso para mim não vai mudar em absolutamente nada. Teria muito mais efeito do ponto de vista político se o governo Lula estivesse tocando uma real política de memória para lembrar o que foi o genocídio bolsonarista do que a condenação dessas raias miúdas, sabe? É isso. É isso. Agora, tem também um falso debate de gente progressista que diz assim, a esquerda não pode apoiar isso porque senão isso vai dar legitimidade para prender a direita. Ô, gente, vocês estão delirando, né? Vocês são os comédias, né? Porque assim, vamos lá. Primeiro, Brasil, depois de todo o trauma dos 4 anos de Bolsonaro, a violência policial não deixou de crescer. De governo progressista a governo de extrema-direita, a polícia segue matando cada vez mais.
batendo cada vez mais, espancando cada vez mais, está cada vez mais naturalizado de espancar sindicalista, espancar professor. É o Tarcísio em São Paulo, é o Carlos Castro na Bahia, é o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, é o Jorginho Melo em Santa Catarina, é o Jerônimo Rodrigues na Bahia, é o Elmano de Freitas no Ceará, é a Raquel Lira em Pernambuco, é a polícia barbarizando em todo canto, de norte a sul do país, inclusive com cada vez mais proteção aberta a, por exemplo, pistoleiros, pistolagem no campo, e seja um governo progressista, seja um governo reacionário de extrema-direita, é cacete no lombo da classe trabalhadora, a chacina gigantesca que o Tarcísio de Freitas promoveu junto com o Derrite na Baixada Santista, é o governo Jerônimo, né? Em poucas semanas, uma chacina por cima da outra feita pela polícia, mais de 50 pessoas assassinadas, é violência estatal crescendo em todo canto. Aí vocês querem me dizer que as condenações feitas pelo STF vão legitimar uma futura perseguição contra a esquerda. Bicho, você vive no Brasil não, é? Na moralzinha, militante, histórico, conhecido, famoso, sendo assassinado, sendo preso. Basta ver o caso da mãe Bernadette Pacífico, por exemplo. Foi no governo progressista, né? Então assim... E vocês viram a leniência, né, do governo, a falta de respostas, pelo amor de Deus. E aí essa teoria da legitimação, ela é engraçada. Primeiro que ela desconsidera que os representantes do grande capital, a burguesia, nunca precisaram de uma boa desculpa para reprimir, para quebrar sindicalista, para prender, para arrancar olho. Vamos lembrar, inclusive, do que foi o primeiro ato fora Bolsonaro aqui em Recife, que a polícia do senhor Paulo Câmara saiu arrancando o olho das pessoas, né? E aí teve gente progressista que foi defender o Paulo Câmara e a Luciana Santos, do PCdoB, que era vice, dizendo que é a polícia bolsonarista e que o governador não sabia não. O governador estava inocente, sabe? Enfim, aí nessa hora a teoria da legitimação não aparece, né? Aí violência todo canto, e aí essa mesma galera que cria um raciocínio meio abstrato, uma relação de causalidade que nunca é demonstrada, eles acham normal o Rui Costa ser ministro da Fazenda, né? O Rui Costa, que é um carniceiro, um assassino da pior qualidade, responsável por montar a polícia que mais mata no Brasil. Inclusive, vejam a entrevista do Samuel Vida para o Manhã Brasil, né? Muito bom sobre o que é os governos petistas na Bahia. Aí o Rui Costa, que é um carniceiro, um assassino, Rui Costa ser ministro da Casa Civil e ser cogitado, inclusive, para ser candidato a presidente no lugar de Lula, não legitima a violência do Estado permanente, não, né? O Alckmin, que é o Alckmin, a gente sabe o que é que representa, que foi o governador que por anos liderou a polícia mais violenta, mais assassina do país inteiro, o serviço do Lula, isso não legitima a violência do Estado contra as esquerdas, contra a classe trabalhadora, não. É isso mesmo? É isso? O Ricardo Capelli, quando era interventor, dando um discurso por trás do outro, falando que tem que matar bandido, que é isso mesmo, e bala pra cima, e não se enfrenta bandido com rosa, bala, 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 defendendo militar golpista, inclusive, amiguíssimo do Vilas Boas. Ricardo Capelli tá filiado ao PSB e vai ser candidato do governo do Distrito Federal. Aí isso não legitima a violência do Estado, não. As declarações seguidas do Quaquá, né? E a proximidade que o Quaquá tem com Cláudio Castro, que é miliciano, bandido da pior qualidade, isso não legitima, não. Violência do Estado, não. Isso não legitima o uso das milícias contra a esquerda, não. Então, se cria um raciocínio que parece fazer sentido, que é assim, ó, se você legitimar isso, né? Se você legitimar o STF, dar uma pena de 14 anos para uma lanzuda como a Débora, isso depois vai se virar contra a esquerda. Só que essa teoria da legitimidade não se prova a relação de causalidade que uma coisa vai levar a outra, e ela é sempre usada de maneira oportunista e instrumental. Então pode tocar a zorra que for de violência, de brutalidade, de ataque no campo, não pode cobrar, não pode criticar, mas em alguns momentos aí se surge essa teoria. Pelo amor de Deus, né, gente? Sim, existe um histórico do Estado burguês de violência contra a classe trabalhadora, violência contra sindicatos, de violência na luta pela terra, de violência contra ambientalistas, de assassinato de defensores dos direitos humanos. Isso não depende de julgamento do STF, não. Isso existe há muitos anos, isso vai continuar, isso vai se aprofundando, dentre outros motivos, porque no mal chamado campo progressista, ninguém cobra realmente e de fato uma política de defesa e promoção dos direitos humanos e enfrentamento à violência estatal. Não é o julgamento do STF que vai mudar isso, não. Deixa de conversa. No fundo, isso é uma disputa entre dois setores da burguesia. Um setor da burguesia que está de braços dados com o fascismo e que é a máxima liberdade para o bolsonarismo e para a extrema-direita, para eles voltarem ao governo, e um setor da burguesia que também quer um programa neoliberal, só que acha que o Bolsonaro e o bolsonarismo é disfuncional e que é um neoliberal mais arrumadinho, um neoliberal que sabe comer de garfo e faca para causar menos hostilidade, menos problema, menos oposição, né? É essa. Então,
nessa disputa entre bolsonarismo e STF, no final, sobra pra gente, né? A gente que fica no perder o mané. Porque, em última instância, eles concordam com o mesmo programa econômico e se perguntar numa reunião dos dois, o bolsonarista, os democratas e o STF, ei, quem é a favor de acabar com o direito trabalhista? Os dois vão levantar a mão e dizer, eu! Quem é a favor de privatizar tudo? Eu! Quem é a favor de acabar com qualquer política de reforma agrária, de SUS e universidade pública? Eles vão dizer, eu! Sabe, gente? Então vamos parar de falso debate, que esse não é um problema maior do Brasil, não, viu? Inclusive, o quanto o bolsonarismo consegue pautar essa agenda de anistia, esses golpistazinhos e tal, só mostra o quanto o debate está dominado por um ambiente ideológico neoliberal, que só na miséria teórica, no deserto de ideias, da hegemonia, da ideologia neoliberal, que esse tipo de falsa polêmica consegue prosperar. Então é isso, gente. No fundo, se a gente se pauta por isso, por essa pequena política, no fundo quem está perdendo somos nós, classe trabalhadora brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar. Hoje, às 4 horas da tarde, tem vídeo novo no canal. Esse maior, mais profundo e tal. Não esquece de assistir. Beijo e até já já.